Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri E eu sou o Pedro Moraes. e estamos começando mais um podcast do Gestão com Performance, do P ao Cubo Cast. Aqui você vai aprender com grandes líderes do mercado de obras industriais, os cases de sucesso e fracasso que fizeram deles grandes profissionais. Um podcast para compartilharmos conteúdos exclusivos sobre gestão, planejamento, projetos e obras pelo Brasil e pelo mundo. Tá cansado de sofrer, meu amigo? Vem junto com os Pedros, siga nossas redes e vamos começar, né, Pedrão? E para esse primeiro episódio, nós estamos trazendo para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Pedro Moraes e o Pedro Neri e sobre as nossas carreiras. O que nós trabalhamos e desenvolvemos durante todo esse tempo em gestão de obras. É isso aí, Pedrão, é isso aí. Vamos falar um pouquinho, né, do que a gente já sofreu nesse mundão de obra aí, né? E para começar, eu vou começar com um grande amigo, né, um grande companheiro, que é o Pedro Moraes. E aí eu queria que você trouxesse para todos nós, para as pessoas que estão escutando, para os nossos seguidores aí, Pedro, um pouco de algo inusitado para a gente já descontrair, para já dar uma quebrada aí no início do podcast que aconteceu na sua carreira. Legal demais, Pedrão. Acho que o início da minha carreira foi muito inusitado. Acho que vou começar com essa história aqui. Quando eu tinha ali 17, 18 anos, né, ainda sem muita noção do que fazer, eu queria muito fazer relações internacionais. E a minha família é muito preocupada, né, com o mercado de relações internacionais e tudo. E eu já tinha feito técnica e mecânica no Cefet. Então, meu pai falou assim, vamos fazer mecânica ali, vai para engenharia mecânica, vamos ver o que vai dar e tal. Eu era estagiário na prefeitura da minha cidade. E aí eu comecei a distribuir currículos, né, na minha cidade. Eu moro em Itabirito, é uma cidade mineradora, então tem sempre muita oportunidade, né. Aí eu deixei um currículo lá na MIP Engenharia, que foi a minha primeira empresa, e assim, muita gente na fila, né. E essa história foi muito engraçada, porque minha carteira era branca total. Zerada. Aí eu falei assim, poxa, bicho, claro que não vai dar certo, né. Aí o cara, não, espera aí que você vai conversar com o gerente da obra. Aí o gerente é seu tio, né? José Carlos Bosco. Seu tio. Aí eu fui e encontrei com ele lá. Ele falou assim, gostei demais do seu currículo aqui. Você está voltando do intercâmbio e tal, legal. Tô precisando de alguém para fazer plano de rigging, plano de içamento lá na minha obra. Eu falei, é eu mesmo, cara, tô dentro. E aí começou, fiquei um mês e meio em casa ali, né? E tal, minha família ficou mega feliz. Eu entrei de ajudante de obras. Mas sabendo que eu ia trabalhar com ele, ia estar desenvolvendo, né? E tal. Falei, vai ser legal demais. Aí no meu primeiro dia, eu realmente com muito medo, né, de como seria, o que era a obra, como que é dentro de uma mina, né? E aí quando eu cheguei lá, fui nele, né, fui no seu Zé Carlos, falei, seu Zé Carlos, tal, sou eu, Pedro, que você me entrevistou lá. Ele falou, Pedro? Cara, eu não te conheço não, velho. Nem sei quem é. Nem sei quem é. Eu falei, meu Deus do céu, agora lascou. Agora lascou, cara. E aí começou a história, que eu acho que assim, foi muito legal pra minha carreira, porque aí eu fui pro refeitório da empresa, né? E aí eu vi os encarregados lá e eu falei assim, tem que arrumar alguma coisa pra eu fazer aqui, cara. Aí um encarregado eu encontrei, chama o Wendel, o encarregado, lembro até hoje. Eu falei, Wendel, eu queria muito trabalhar e tal. Ele falou, você sabe escrever? Eu falei, não, sei. Escrever, eu dou meus pulos. Vambora, vamos comigo pra área, cara. E começou minha carreira, eu virei ajudante de obras e comecei lá em Vargem Grande, primeira oportunidade. Foi bacana. E olha que demais. legal, é interessante, uma coincidência, né? Que eu também, o José Carlos Bosco, né? Até um abraço para ele aí. Ele também que me colocou aí nesse mercado de obras. Então, uma primeira coincidência nossa aí, né, Pedro? Além do Pedro, dos Pedros aí, e a gente tá junto aqui nesse podcast, é a primeira coincidência aí, muito, muito legal. E o que você, aí quando você entrou, Pedro, o que você viu, né, desse mundo de obras, em que acho que sua cabeça abriu ali naquele momento, né, para um mercado, uma área que você não atuava, o que você viu dentro para a gestão de obras, o mundo de obras? O que você enxergou nesse momento? Para mim foi muito impactante no começo, né? Você chegar, o tamanho das montagens, né, dos equipamentos, eu apaixonei assim à primeira vista. E eu acho que o que mais me impactou no começo, eu via alguns engenheiros, né, chegando na área e a maneira como que eles conseguiam direcionar, né, as obras e tudo. Então aquilo me impactou demais. Eu falei, cara, eu tenho que ser engenheiro, eu tenho que conseguir direcionar a obra, eu tenho que conseguir fazer o que esses caras fazem e tal. E como eu comecei como ajudante, aquilo parecia muito longe, né, da minha capacidade naquele momento. Era muito distante ainda para mim, né? Você enxergava que estava longe. Estava muito longe. E foi muito legal porque começar como ajudante, entender o que o mecânico sente, né?
que são pessoas, né, às vezes muito humildes, que moram muito longe da família, e eu fui criado numa situação um pouco diferente. Então, para mim, foi um exercício de humildade que eu acredito que mudou completamente a minha vida, a maneira com que eu enxergo a vida mesmo, começou por aquele exercício, sabe? Então, quando eu tenho oportunidade, né, até de falar com pessoas e dar dicas, né, pô, e aí, como que eu tenho que começar? Eu falei, cara, comece de baixo, velho. Comece de baixo, que você entendendo como que a galera lá funciona, você pode ter certeza que as coisas, né, vão fluir muito mais rápido para você. E isso aí, com certeza, essa valorização faz a diferença total, fez e faz a diferença total na sua carreira. Muito. Porque eu te conheço de perto e vejo aí o quanto você traz essa humildade de estar aprendendo, de passar o que você sabe sem maiores problemas aí para as pessoas. E isso aí, para a sua liderança, para você como líder, é assim, fundamental e uma base muito importante. E dentro disso, que pilares que você enxergou que foram importantes nessa caminhada aí de gestão, né, de engenharia aí que você teve, Pedro? Não, legal demais, Pedrão. Então, quando eu vi aquilo e falei assim, cara, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um grande gestor de obras, eu criei aquela meta, sabe, para mim. Falei, eu tenho que virar engenheiro, cara. Aquilo começou a borbulhar na minha mente, né, e eu coloquei essa meta. Foco, né? Foco. Exatamente, direcionei meu pensamento. Então, todo o café que eu fazia lá, meu trabalho lá, né, na área, era limpar o container e fazer café. Então, eu tinha que fazer o melhor café. Na sala que eu trabalhava, ninguém tinha que ver nada sujo, né? Mas eu não estava pensando naquele momento, em ser ajudante, que aquilo diminuía ou nada, né, na minha carreira. Eu pensava assim, cara, se o engenheiro entrar aqui, ele vê que na minha sala tá sujo, pô, aqui não fiz meu papel. Então, aquilo já começou a mudar o meu mindset, né? Independente da função que a gente faz hoje, o mindset tem que mudar hoje, né? Para o que você vai tem que fazer bem hoje para chegar independente do que você está fazendo. Exatamente. Foi assim mesmo que começou, cara. E aí, a outra história muito inusitada é que eu montava, né? Ajudava, né, a montar uma máquina chinesa. Então, essa máquina chinesa, ela ficava lá do lado do nosso container e tudo, e tinha um chinês que ia lá e dava as orientações de como montar a máquina, como fazer e tal. Era só complementando aí para o pessoal entender, gente, era uma máquina de pátio, de minério, dentro de Vargem Grande, né, que é uma grande mina aqui perto, né, em Itabirito, né, Itabirito, Minas Gerais. Eu estava, não nesse projeto, eu estava em outro, né, nessa época, e é só para contextualizar aí, mas pode ir lá. Vai lá. Isso mesmo. E aí tinha um tradutor, Pedro, que ia lá e ele alinhava junto com o chinês quais eram os passos, né, de montagem. O tradutor era da Vale. Porque a máquina foi fabricada na China e veio para cá. E tinha alguns passos de montagem que estavam na máquina, né, escritos na máquina. E aí ele dava esses passos passo a passo, né, junto com o nosso encarregado, e ia falando, não, cara, limpa isso, limpa aquilo. E nosso encarregado era bem ressabiado. Ele falava, cara, esse cara tá me passando para trás. O que esse menino tá fazendo? Esse cara tá me passando para trás. Aí ele foi e falou, pô, tinha que ter alguém aqui na empresa que falasse inglês e tal. Eu falei, não, pô, eu falo. Ele falou, não, mentira, para com isso e tal. E aí eu fui lá, conversei com o chinês e o chinês começou a me falar as orientações, né? E eram muito simples, né? Vai lá, limpa a chapa. Eu ia, limpava a chapa. Vai lá e faz isso e tal. E a gente conseguiu dar sequência, né? Sem o tradutor da Vale estar lá importunando a gente o tempo todo. E foi aquilo que acendeu a minha luz na empresa, né? Que aí o gerente, que foi o cara que me contratou, o São Bosco, falou. Aí o José Carlos lembrou de você. Lembrou na hora. Falou, pô, eu contratei esse menino 8 meses depois. E aí que minha carreira foi mudando. Que aí eu fui para a área técnica, né? Aí eu virei auxiliar técnico e comecei a aprender mais a parte de engenharia, muito de içamento de carga, que foi quando minha carreira começou. Eu gosto muito de içamento de carga, eu sou rigger. Então, adoro. Comecei aprendendo com o Suzuki, Zé Carlos, o Alexandre, o João Paulo. Então, com essa galera que eu comecei nessa E nesse momento, você estava na área de rigger, né? De plano de rigging. Quando que você entrou para o planejamento? Como é que foi essa mudança aí? Como é que aconteceu? Essa mudança, Pedro, ela aconteceu quando estavam acabando os planos de içamento críticos do projeto, né? E tínhamos 3 pessoas no setor. Pô, eu sabia que ia acontecer alguma coisa ali, ou um de nós ia sair, né? E aí, um técnico de planejamento tirou férias. Aí ele tirou férias. Como eu estava sempre próximo das pessoas, né? Próximo do Leonardo, próximo do Jefferson e tal, que eram grandes amigos meus que já estavam no planejamento, eu falei, pô, gente, deixa eu ir lá, me dá uma oportunidade, né? Cara, e tal. Legal. E aí, isso que é muito importante, né? Quando a gente já tem o alvo já definido, a gente consegue abrir mão de algumas coisas muito fácil, né? Então, na hora que eu entrei no planejamento, eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida. Não o planejamento em si, mas como gestão de obras, aquilo era a oportunidade que eu tinha. Eu falei, cara, essa é a oportunidade. Era o caminho. Então, o que eu falei? Cara, esse 1 mês aqui,
vai ser difícil me tirar depois. Eu trabalhei demais. Vou dar demais. meu sangue. Trabalhei demais, cara. Trabalhei muito. Não sabia Excel, não sabia muita coisa, e nunca né? mais parou, né, Pedro? Você trabalha muito até hoje. É isso aí. E, cara, eu falei, cara, não vou almoçar sim, sabe? Realmente dar o meu máximo. Dei meu máximo. Legal, e a grande vantagem, Pedro, é que como eu já conhecia a galera do campo, então, cara, faltava material, né? Na minha área, não faltava material na minha área, porque a galera realmente me atendia, me ajudava demais. Acho que a galera do campo me deu essa oportunidade, né? E aí foi engraçado, outra história muito legal. Até mandar esse podcast pro Kiko, um encarregado que era muito meu amigo. O que aconteceu, cara? Eles viraram pra mim e falaram assim, você já montou a estrutura metálica? Você sabe o que é a estrutura metálica? Eu falei, isso é tranquilo, meu irmão. Você já fiz várias vezes e tal. Nunca tinha aberto um projeto, velho. Aí eu fui pra área, né, e tal, com o projeto na mão. E eu me deparei com o Kiko lá. Eu tava olhando o projeto ao contrário, cara. E ele falou assim... Cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Porque era um pipe rack muito grande, né? Pipe rack é uma estrutura, pessoal, que suporta as tubulações em áreas industriais, né? Que vão os tubos, né, por cima. Por cima. E aí eu tava olhando muito errado o projeto e tudo. E eu perguntei o Kiko. Falei, cara, por favor, véio, me ensina. Eu não faço ideia como que olha esse negócio aqui, sabe? Aí ele falou, cara, primeiro agora você faz assim, ó. Primeiro você só vira aqui, ó. Só vira o A1 que você tá aqui, ó. E aí começou, ele foi me ensinando como que você olhava as elevações e tal. E eu aprendi muito com o Kiko. Ele foi me mostrando cada dia que eu ia na área. Isso era muito legal. Cada semana que eu ia lá e debatia com ele alguma coisa, eu via a minha evolução. Então, assim, passado um mês e meio, eu já estava debatendo com ele. Ô, Kiko, não, essa elevação não é essa aqui não. Peraí, vamos olhar isso aqui, sabe? Então, eles foram professores. Começou a visualizar já o projeto, entender o projeto. Aí eu falei, cara, eu gostei demais dessa área. E aí, com o planejamento, né? Falei, pô, essa área é muito legal. Você consegue direcionar a obra, você consegue ter informação na mão, você consegue repassar isso para o campo, né? De uma maneira legal. Falei, pô, isso aqui é minha praia. Gostei. E olha que interessante, né, Pedro? Você, com pouco tempo ali dentro de uma obra, né, e de carreira, você já conseguiu visualizar e ter uma ideia de quanto é importante o planejamento dentro de uma obra, né? Dentro da gestão, dentro de um projeto, né? E é isso que a gente vai trazer muito aqui, a importância da valorização da gestão e do planejamento dentro dos projetos, sejam projetos de TI, projetos variados, mas principal que é a nossa área, que é de construção, obras, né? Montagem industrial e construção civil. E faz muita diferença. Com certeza, assim. A gente vivencia isso, né, no dia a dia. A gente vai falar um pouco da história nossa aqui, da nossa empresa. E esse é o nosso propósito, o nosso valor e o que a gente está perseguindo aí, essa valorização da gestão. E Pedro, é um momento que, assim, para emocionar a galera aí, para o pessoal realmente que foi importante na sua vida, nesse momento, nessa trajetória sua aí. O que você tem aí para dizer para a gente? Ah, Pedrão, vários momentos emocionaram muito, né? Como a gente vive muito em família, né? Emociona não só nós, né? Mas né? A mim mesmo, mas a minha família emocionam demais. Teve alguns momentos que foram muito bacanas. O primeiro momento que foi muito legal foi quando eu saí de ajudante, né? Porque tem um estigma, né? Quando você é ajudante e tal. Então, quando eu saí de ajudante, a gente troca o uniforme e tal. Para minha família foi um momento já muito emocionante, legal. Foi muito legal. Acho que foi o primeiro passo assim, que a gente deu que realmente me emocionou muito. Foi um momento muito, muito especial para mim, para minha família, esse momento. E às vezes, né, quem está escutando a gente não sabe, né, no mercado de obras, o ajudante, né, ele é a primeira função, né, é a função mais baixa, né, de entrada dentro de uma obra, dentro de uma construção. Então, realmente ter entrado e ter subido, né, isso aí é muito legal. Muito, muito legal, Pedrão. E nessa caminhada, Pedro, quais foram assim as principais dificuldades que você encontrou? O que você teve ali de obstáculo, de desafios que você pode contribuir com a carreira de cada um, com a carreira, né? do nosso pessoal aí, das pessoas que acompanham a gente? Não, muito legal. O que acontece, Pedro? Aí depois que eu fiquei nessa área de planejamento, me estabilizei lá, tive outras oportunidades, né? Entrei numa outra obra com o Gustavo, o Gian, o Antônio. E aí eu fui aprendendo e desenvolvendo muito com esse pessoal. Aí tive um momento de parada, né, na obra lá que a gente estava na MIP e tudo, a gente ficou um pouco sem obra. E aí eu fui fazer um estágio na Vale, fiquei 8 meses na Vale. Você saiu, né, da MIP e voltou, né? Aí voltei depois de 8 meses, né, foi um período muito legal de estágio também na Vale e tal. Mas realmente, como eu já sabia onde eu queria estar, as escolhas vão ficando mais fáceis, né?
Então, eu tomei a decisão de voltar para a MIP justamente porque eu gostava demais de obra, queria isso e tudo. E eu voltei para um projeto de SPCI pequeno. E aí começou a minha primeira grande dificuldade, né? Assim, eu nunca tinha trabalhado com cronogramas e tal. Então, nesse projeto, eu era o responsável pelo cronograma, pela gestão daquele contrato, né? Junto com o engenheiro. Quando você chegou, retornou para a MIP, e aí você já entrou como o responsável do planejamento. Eu entrei como técnico responsável. Tinha o Eduardo, né? O Eduardo do PET, nosso brother, que ele era o engenheiro responsável. Trabalhávamos eu, o Eduardo, o Jean e o Flávio. Era um timaço, cara, lá. Legal. E o Onésimo, ele foi um professor nesse momento para mim, né? Ele foi... E dentro dessa dificuldade, né, que eu tinha com o Project, com essas ferramentas, ele me ajudou demais e me ensinaram muito para que eu conseguisse, nesse contrato, fazer um ótimo trabalho. E aí começou, acho que, um momento que mudou minha carreira, que foi a obra que a gente chegou a trabalhar junto, né? Vargem Grande. E tem um caso muito legal. Vargem Grande não, Pico, né? Foi no Pico. E tem um caso legal demais, Pedro, dessa obra. Foi assim, era o primeiro planejamento de grande porte que eu fazia, né? Acho que na época era uma obra de 44 milhões quando a gente chegou lá no começo, depois foi para 70 e tal. Mas era o primeiro grande contrato que eu trabalhava. E eu fui o responsável por fazer o PTO, porque o Gino, que é... A gente estava no Pará. O Gino estava no Pará com você, comigo, né? E aí o Onésimo falou, pô, Pedro, vem para a sede aqui, fica um tempo aqui, faz esse planejamento inicial. E olha para você ver que história engraçada, cara. Eu tava assim, trabalhando demais, estudando muito para conseguir fazer isso. Aí um dia, uma sexta-feira à noite, cara, o Onésimo falou assim, Pedro, apresenta tudo que você fez aqui para mim, cara. Apresenta tudo. Aí eu fui mostrei... A perna bambeou. A perna bambeia na hora, né? Eu apresentei tudo e tal, mostrei como que eu tinha feito. Aí ele falou assim, cara, quantas salas elétricas que tem aí? E eram 5, eu falei 4, sabe? Aí ele falou assim, pô, Pedro, você não sabe quantas salas elétricas... Eu não quero ver mais nada. Eu não quero ver mais nada. Acabou. Vai estudar. Vai pra casa. Cara, eu fui chorando, de BH e Itabirito. Chorando. E levei uma lição daí muito importante. Você nunca pode vender um planejamento de alguma coisa que você não sabe, cara. Você não estudou o suficiente, né? Pelo menos os principais pontos ali, tem que saber, né? Cara. Os pontos mais importantes, você tem que estar na cabeça, tem que né? Tem que estar. Aí começou a obra e a obra foi, assim, uma escola pra gente, né, velho? Foi muito legal. Até para complementar, né? Eu estava no Pará nessa época, né? Junto com o Gino, gerenciando um projeto. E aí esse projeto já começou e foi um retorno meu para BH. E aí foi onde a gente encontrou, né, Pedro? Onde a gente, primeiro momento... Você estava no setor de planejamento como técnico, né? De planejamento. Exato. E aí a gente começou a caminhada juntos aí profissionalmente. Então, né? Muito legal. Foi muito importante. Foi uma obra muito importante para minha carreira, Pedro, porque eu já tinha uma visão técnica de campo muito, muito aguçada, né? Como eu tinha vindo do campo e sempre gostei muito de ficar no campo, mas eu não tinha as análises e controles de uma maneira bem feita, sabe? Então o Gino foi, assim, uma luva. Eu e o Gino, a gente se complementava muito, a gente fez uma parceria muito legal naquela obra, gente, né? Finíssima. Cara, esse peruano me ajudou demais. Aí a gente ficou muito tempo trabalhando juntos, e aí ia saindo as pessoas, né? À medida que a obra ia acabando, ia saindo e tal. E ele me preparou para ser o engenheiro que ia ficar, né? Depois do contrato. E aí, como seu último ato lá, né, na obra, antes de você sair, você já deixou minha carta. Aí só para contextualizar aí, eu estava saindo, né, dessa obra para um outro projeto, né, Pedro? Se não me engano, acho que é para o S11D, né? É porque você ia para Tailândia depois, eu acho. Ia viajar, então, é isso. Eu lembro que eu ia ter uma viagem, e aí o Pedro já era técnico, já coordenava tudo, né? E aí foi assim, acho que foi realmente, não sei se foi no último dia ou na última semana, eu falei, Pedro, aqui, ó. Toma aí. Tá assinado aqui, cara, você é o mais novo, já tinha formado, né? Acabado de formar, você é o mais novo engenheiro. E isso aqui eu vou fazer, que eu quero, né? Quero contribuir com esse seu crescimento e realmente a gente vê que aquilo que eu sempre trago e gosto de trazer para minha vida, o que a gente faz de bom para as pessoas retorna para a gente. E aí dá um pouco, né? Daí alguns anos a gente está junto aqui, né? Nessa caminhada aí com a PhD, que nós, né, vamos detalhar um pouco mais à frente. Mas é isso mesmo, você fez sua parte, eu fiz minha parte como líder de reconhecer. E aí a gente está junto aqui hoje. Exato. É isso legal. Ô Pedro, e como, ou por alguma situação, uma pessoa que você enxergou que o planejamento era o caminho, era o setor que você queria trabalhar com gestão? Foi acho que dois grandes pilares de gestão, assim, tanto para a minha vida, quanto para decidir que era o planejamento, foi você e o Jader, né? Acho que foram dois, assim, mestres mesmo, porque vocês usavam o planejamento para realmente dar resultado para a obra. Era interessante e é muito legal quando a gente vai fazer visita técnica hoje em obra, né? Hoje a gente consegue fazer essas análises, né, com as pessoas.
E quando o gestor ele não sabe, cara, o que está acontecendo no planejamento, você pode ter certeza que ele não sabe o que está acontecendo na obra dele, né? E foi exatamente nessa... Quando você saiu e eu virei engenheiro, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Jader. E aí eu comecei a ser engenheiro de obras e tal. E aí começou a grande dificuldade no meu início de carreira, que era liderar e delegar, né? Ser líder. Ser líder, Pedro. Foi uma dificuldade muito grande. Eu acredito que quando você faz essa transição da área operacional para a área de gestão mesmo, né, de conseguir fazer com que mais pessoas consigam sobressair, é muito, muito difícil. É porque, assim, contribuindo, Pedro, é porque a gente, na engenharia, a gente não aprende a ser líder, né? Ou a gente vai buscar aí, sei lá, um coach, uma mentoria, ou alguma empresa mesmo, alguma instituição de liderança, mas que são raras no mercado, para esse mercado de obras, né? E aí, o que acontece é a gente aprender na porrada. Na porrada, foi na porrada, cara. Isso aí. Mas você aprendeu bem, você aprendeu muito bem e rápido. Eu trabalhava muito, cara, trabalhava até às 10, todo dia, e eu não via que minha equipe sentia que eu estava ali para ajudá-lo, sabe? E realmente, a primeiro momento, eu não estava, né? Eu estava lá para resolver o problema da obra, eu não estava para olhar as pessoas, né? E aí o Jader sempre me deu um feedback muito interessante, que ele falou assim, pô, você vai ser a eterna galinha dos ovos de ouro. Porque você vai ser o melhor engenheiro, cara. Você vai ser o melhor, cara. Seu ali, né? Você não vai conseguir ser o melhor gestor se você não fizer que as pessoas sobressaiam, né? Cara. Saiam, que elas desenvolvam. E foi aí que eu comecei a estudar muito, né, cara? Como que eu faço isso? É delegando, é conversando, é sendo amigo, não é? Como que cobra? E aí a gente começou a ir vendo, por exemplo, acho que exemplo faz muita diferença, né? Com certeza. Na liderança é isso. Então, via como que você fazia, me espelhei, via como o Jader fazia, me espelhei. E foi aí que eu consegui realmente alavancar. Quando eu estava lá em Vargem Grande, tive essa grande dificuldade, né, na Mina do Pico, foi a primeira oportunidade de engenheiro. Então eu fui para um outro projeto, e à medida que eu ia evoluindo, o Jader me dava mais condição de evoluir. Então ele me dava mais obras. Toma essa obra aqui, essa obra é sua também. Na hora que eu olhei, eu estava olhando 6 obras, a gente estava com uma carteira de quase 90 milhões, né, e tal. Falei, pô, agora tá legal demais, né? Eu tinha umas 15 pessoas comigo, e aí eu ainda não me sentia assim, pronto, sabe? Porque a empresa grande sempre fala, pô, mas essas obras suas são obras pequenas, né? Comparado com as demais, você tá sempre abaixo. Eu falei assim, cara, eu tenho que pôr uma obra grande. Crescer. Tem que pôr uma obra grande, tem que desenvolver, né, e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir pro Pará, que foi para mim um desafio muito legal, muito legal. O Jader me levou, fui pra Salobo. Fiquei 8 meses lá, aprendi, assim, demais, tem muita história engraçada. E aí, como liderança, né, tem 2 histórias muito legais. Que a primeira é sobre como você se enxerga, né? Como eu disse, que toda a minha carreira é focada em onde eu já queria estar, né? E lá teve uma oportunidade, cara, Pedro, que quando eu cheguei lá, já se sabia que tinha que fazer uma parada na remoagem, sabe? Na remoagem de Salobo 2, que você conhece bem, né? E aí, cara, o pessoal falou assim, vamos lá, Pedro, você vai ser o planejador dessa remoagem e tal. Fui planejar a parada inteira, planejei todos os recursos, né, e tal. E ela sempre ficava postergando. Vai ser mês que vem, vai ser no outro mês, vai ser no outro mês e tal. E aí acabou que, à medida que os meses foram passando, o engenheiro que foi contratado, né, para fazer essa parada, ele foi ficando com mais atribuições, né? Ele começou a olhar um monte de coisa e tal, e falou, não tem condição de eu fazer essa parada. Aí o Jader chamou todo mundo na sala, falou, gente, nós estamos com um problema, a parada realmente vai acontecer. E aí, cara... Quem vai mandar quem vai tocar essa onça? Quem vai tocar? E aí o doido falou, eu toco. Eu toco. Deixa comigo. Foi a maior loucura que eu fiz e foi muito importante na minha carreira, Pedro. Legal. Foi muito importante, cara, que aí eu assumi uma parada, eu já queria ser gerente, né? Então eu falei, pô, passar por esse momento no campo vai me ajudar muito, né? Pra saber as dificuldades, saber o que eu preciso melhorar e tal. E foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Foi uma parada que a gente começou muito bem e no final, no último dia, nada dava certo, cara. Eu falei, vou atrasar a maior parada da usina de cobre do Brasil aqui. Falei, nossa, cara, responsabilidade muito grande. E aí, com o apoio de muita gente me ajudando, e acabou que no final deu tudo certo. Fiquei umas 2 noites sem dormir, caiu muito cabelo. Mas foi bom, foi um aprendizado. E, cara, Pedro, eu acho que o maior aprendizado que eu tive ali no Pará foi o controle emocional. Porque em situações tão críticas como essa, né, a gente aprende que a gente precisa se preparar psicologicamente, mentalmente, para passar por isso, né?
foi um aprendizado, assim, fundamental. Inteligência emocional que a gente vai criando, né? É aquela casca, né? Realmente das experiências que a vida traz pra gente e a gente dá conta. Né? E Pedro, como que a gente tem esse tipo de experiência, né? Só se a gente der o passo. É só fazendo. Só se a gente se arriscar e falar assim, cara, ó, eu vou pra cima. Se você não tivesse levantado a mão e falado, ó, é comigo aqui, você não tinha feito, não tinha aprendido, não tinha evoluído. Isso aí é importantíssimo. Demais. Dentro disso, Pedro, qual foi o grande desafio na sua carreira? Pedro, eu acho que o grande desafio, né, que eu tive desde quando eu comecei a minha carreira foi realmente manter os princípios e manter tudo o que me trouxe aonde eu estou hoje, né? Então, manter o princípio de humildade, de parceria. Mesmo crescendo, né? Mesmo crescendo. As pessoas que me conheceram lá como ajudante, eu sou amigo até hoje porque eu sou a mesma pessoa, né? E é um desafio, Pedro, é um desafio. Então, ser líder é um grande desafio. Ficar longe da família foi um grande desafio, cara. Foi um desafio muito, muito intenso, né? Olhar obras e aprender novas disciplinas. A obra é muito dinâmico, né? Lidar com pessoas foi e é um grande desafio para mim até hoje, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Sim, com certeza. E um aprendizado que eu tive também que me marcou muito. Quando eu estava no Pará, era assim, eu fiquei lá, cheguei, e quando você chega tudo é novidade, né? É ótimo, né, cara? É bom demais, é tudo festa, né? E tal, tudo é muito alegria, legal. Né? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu vi que eu não estava evoluindo mais nos estudos. Eu dei uma parada, né? 2 meses assim que eu dei uma estagnada. Falei, pô, não, cara, tem que... Você foca tanto ali no projeto e na obra que realmente você para, né? Você para um pouco. E aí eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Fiz meu exame PMP lá nesse percurso e tal. E aí teve um episódio muito engraçado. E é meio triste, né? Emocionante, né? Como você disse, né? Que eu todo domingo eu almoçava com minha família, né? Almoçava com minha tia Diliane. Quando estava aqui, né? Quando eu estava aqui em Minas, né? Com meu tio o Wellington e tal, meu primo Renan, Renzo, meu pai, meu irmão, minha mãe. Às vezes eu encontrava com minha mãe e tal, com meu padrasto. Então domingo era um dia família para mim, né? Mesmo que de segunda a sábado eu trabalhava de uma maneira muito forte, né? Domingo eu sempre relacionava com família. Então, cara, domingo era um dia extremamente... Nublado pra mim, cara. Eu tinha zero vontade de sair do meu quarto, zero vontade de fazer nada, né, sabe? E aí um dia eu expus isso, né? O Gino era um cara que me ajudava muito, que ele tava sempre do meu lado, juntos, né? Ele morava lá na mesma república lá e tal, me ajudava muito, mas teve um momento que eu expus isso pro meu gerente, né, que é o Jado, eu falei, pô, Jado, nossa, cara, domingo é foda, velho. Domingo não me chama pra fazer nada não, cara, que eu fico mal na hora do almoço ali, eu fico bem triste e tal. E aí um dia, no outro domingo, né? Eu tô lá no meu quarto, ele ficou batendo, enchendo meu saco lá e tal. E falou, não, vem cá, vamos jogar um gol a gol aqui. Aí a gente foi lá na nossa casa, tinha um campinho de futebol, ficamos jogando gol a gol e tal. Vamos estar junto, vamos fazer isso e tal. E aí no final do dia eu me deparei que eu fiquei o dia inteiro com esse cara. E eu fiquei o domingo inteiro e não deu nem tempo de pensar, né? Que eu não tava vendo minha família, que eu não tava... Que nem deu tempo, cara. Então ele é agitado, né? Você sabe. Conheço. Deu nem tempo, cara. Deu nem tempo. Eu falei assim, cara, velho, que exercício de empatia que esse cara teve comigo, legal. Velho. Isso é liderança. Eu fiquei, assim, bem perplexo. E isso é liderança. Isso aí é pra gente realmente aprender, né, com esse exemplo. Bem, bem legal. Muito bacana. E aí eu tive lá. Ficou um bom tempo lá, né? Fiquei um tempinho e aí chegou a hora, né? E como é que foi essa transição? E aí, para o pessoal entender um pouco da sua carreira também, né? Dessa mudança aí, você estava no Pará e veio para cá. Como que foi, né? Essa transição aí de vida e de carreira, né? Não, foi bem difícil, né, Pedro, tomar a decisão. Eu tava no momento da minha carreira lá que eu tava gostando, aprendendo muito com pessoas que eu confio e gosto muito, né? E aí você me ligou e falou, Pedrão, ó, tem uma vaga aqui e tal. E aí na hora que você disse, pô, preciso dividir o negócio aqui, preciso de um braço, né, para me ajudar aqui a tocar o negócio. E eu sempre, né, à medida que a gente vai crescendo, o sonho também vai subindo, né? O sonho que no começo era virar engenheiro, quando ele chegou já era gerente. Né? Quando era virar gerente, eu falei assim, pô, depois era ser empresário, né? Conseguir difundir o que eu acredito. E eu comecei a refletir muito. Falei, pô, eu gosto demais dessa área de planejamento, né? A PHD é uma empresa de planejamento. Então, pô, pode dar um match, né? Mas a princípio eu falei assim, cara, acho que eu não vou sair, não. Tô num momento muito legal aqui e tal, não vou sair, não. Te der a resposta no mesmo dia, né? Cara, acho que não vai dar certo e tal. E aí o Guilherme, né, que é um amigão nosso, trabalhava aqui e tal, falou assim, pô, Pedro, pensa direito, cara. Pensa direito, faz uma análise um pouco mais calma e tal. E realmente, na hora que eu fiz uma análise um pouco mais calma, fui pra casa do Leonardo Drummond, um amigão nosso aí. Eu falei assim, cara, Léo, me ajuda a pensar, não tô raciocinando muito bem e tal. Precisando de uma luz. Ajuda. Aí eu fiz todos os pontos positivos e negativos e no final, cara, o que eu
eu coloquei na balança. Onde eu quero estar? Onde eu quero estar daqui a 10, 15 anos? Primeiro, eu quero estar perto da minha família. Quero estar aqui do lado da minha mãe, dos meus irmãos, da minha namorada, né, e tal, do meu pai. E, segundo, eu quero ser empresário. Então, nada mais que tentar isso agora, enquanto a gente pode, novo, né? A gente tá novo, podemos... nós estamos errando. Estamos errando e acertando, com certeza. Eu falei, cara, vamos pra cima. E desde então foi muito legal, porque eu saí de uma... Eu olhava umas 8, 9 pessoas, né? Cheguei com esse mesmo time aqui, que na PHD na época tinha 9 pessoas, 9, acho. Né? 9 pessoas. Foi 2020, né? 2020. A PHD tinha 2 anos e a gente tinha isso aí, por volta de 10 pessoas. Isso mesmo. Era uma salinha só, né? Que a gente Quando eu cheguei, que você alugou uma sala do lado lá, né? Da sala. E aí começou foi pra mim um grande desafio, né? Porque além agora de provar só pro meu time, né? Que a gente tem essa capacidade técnica, tinha que mostrar pro mercado que a gente tem uma coisa diferente, né? Então, além de vender, naquele momento, quando você está em obra, você está muito focado no seu trabalho, tinha que ajudar a estruturar uma empresa, a estruturar um planejamento de várias obras. Então, foi muito difícil no começo, né? Você lembra, a gente trabalhou muito. E à medida que a gente foi aprendendo do nosso business, né? A gente foi evoluindo muito rápido e tal. Então, hoje tem uma turma boa e acho que são 56 pessoas aí que a gente lidera hoje. É com muito orgulho, né, cara? Que a gente hoje não só a gente não só pessoas, né? A gente fala isso muito, né? A gente ajuda as famílias. As famílias, cara. São 56 famílias. Justamente. E a gente está tentando e está conseguindo fazer um negócio muito diferente, né, Pedro? E um ponto interessante para complementar, Pedro, que eu não sei se, né, aí você vai lembrar, mas o pessoal não sabe. Antes de você ir para o Pará, a gente fez uma mentoria, né? A PHD demais, não tinha nada. A PHD estava ali começando e tal. Eu estava muito no comercial e criando a ideia da empresa e tal, né, naquele momento. E aí eu lembro que você, não lembro os detalhes, mas aí, Pedro, vamos fazer uma mentoria, quer fazer uma mentoria? Você que me procurou, né? Vou fazer uma mentoria com você e tal. E eu te ajudei a ir para o Pará, né? Assim, na mentoria eu lembro perfeitamente que foi aquele momento, pô, eu vou, não vou e tal. Vai. E aí você foi para o Pará e beleza, cada um segue né, pro seu caminho. E aí, né, depois 8 meses depois você volta e tal. Então, mais uma vez aquele negócio, né? A gente está aqui para fazer o bem, ajudar as pessoas. Eu acho que isso é um recado aí para todo mundo. Vamos ajudar as pessoas que o bem volta para a gente. Não, muito legal. Pedro, esse exemplo foi muito bacana. São dois ensinamentos que a gente tira disso, né? O primeiro, que faça o bem, que ele volta mesmo. Então, você fazia mentoria comigo de graça. Seu tempo já era escasso. Né? Eu tava lutando para nascer uma empresa nessa época. Você tava lutando, matando um leão todo dia. Todo dia, eu lembro que era 7 horas, de 7 às 8, que a gente fazia essa mentoria. Eu imagino o esforço que você fazia para me esperar lá. E eu chegava e me dediquei muito. Então, o primeiro faça o bem. E o segundo ensinamento que eu digo cara, corre atrás da sua meta. Então, eu tinha a meta de ser gerente, eu procurei muito. Eu te liguei e falei, cara, eu preciso muito da sua ajuda, eu quero ser gerente, me mentora, você já fez isso, você fez esse caminho, me ensina, me dá a luz aqui, o que você fez, né? Legal. E você fez como ninguém, então você não só me ajudou, né? Eu acho que foi aí que a gente realmente criou uma amizade, né, cara? Uma conexão maior. A gente se conheceu, você conheceu, né, a minha família mais, né? Como que a gente... Né? Os pensamentos, e que a gente viu que era muito alinhado, né? E só sabe eu e você, né? Ninguém mais, nem tem ideia do que aconteceu, né? Só quem sabe somos nós. E foi a PHD de hoje, começou naquele dia ali, cara. Não, e olha que legal, Pedro. E você veio, né? E como gerente, que era o seu objetivo, né? Gerente de planejamento, a empresa começando ali a dar passos mais desafiadores. E aí hoje está aí, né, sócio da PHD, já a gente trilhando caminhos, fazendo uma mudança realmente dentro do mercado, com foco em gestão, em valorização, né, valorização do planejamento dentro das obras, do gerenciamento. Então, o que você falou, você tinha um foco numa meta e essa meta aí já de lá de trás, né? Já foi, agora é outra. Agora é outra. Agora é outro objetivo, realmente, né? E aí, para a gente finalizar, Pedro, o que você pode contribuir, deixar aí para os nossos seguidores, para quem está escutando a gente, para realmente motivar as pessoas e o que te motiva todo dia de acordar e estar nesse mercado nosso, que é extremamente complexo, competitivo e que demanda muito aí do nosso dia, realmente, da nossa inteligência, do nosso esforço. Ô Pedro, legal demais a pergunta, cara.
eu divido não só minha carreira, mas minha vida em pilares, né? E o primeiro que eu falo que o pilar da minha carreira, e se eu puder dar essa dica, né, para todo mundo, é o pilar da humildade, sabe? Então, seja humilde, porque você sendo humilde, com certeza os aprendizados vêm mais rápido, as pessoas ficam mais abertas a te ensinar e a gente está sempre querendo aprender. Então, acho que foi o primeiro grande aprendizado. Legal. O segundo é ter uma meta e um foco. Define a meta, cara. Aonde você quer chegar. Se você não sabe onde que você quer chegar hoje, cara, Qualquer caminho tá certo, né? Exatamente. Legal. Define um rumo. Legal. Meu rumo é esse aqui. E depois se especialize muito em uma área. Né? Porque a medida não é idade. É o comprometimento e a intensidade que vai trazer aquele conhecimento para você. E hoje a gente vê isso na prática, né? Nossa empresa são várias pessoas jovens que são extremamente especialistas, né? Focam, né? E realmente fazem, se especializam ali naquilo e é um diferencial realmente. Nossa, né? E assim, o que me faz acordar todo dia motivado, feliz, né? Que eu adoro viver, a minha vida é mais que um sonho. Primeiro, cara, é tudo perspectiva, né? A gente aprendeu isso essa semana na aula, tudo é perspectiva. Eu nunca analiso pela perspectiva das outras pessoas, né? Eu sempre analiso o Pedro ajudante, como ele sonhava em ter a vida com 28 anos, né? Como 27 que eu tenho hoje. Eu tô muito feliz, cara, de tudo. Então eu vivo feliz, eu não tô olhando, daqui a 10 anos como que eu quero estar, eu tô infeliz por não estar daquele jeito que eu quero estar há 10 anos. Eu já sou muito grato. Com foco lá, né? Então acho que a primeira palavra é gratidão. Legal. Sou muito grato, velho, a tudo que eu tenho, a tudo que as pessoas, o amor que eu recebo, eu sempre recebi da minha família e das pessoas que estão ao redor, né? Então a primeira palavra é gratidão. A segunda, cara, eu amo fazer esporte, então o esporte me ajuda todo dia, né? A levantar, a estar enérgico e tal. E o terceiro, energia, eu tenho né? uma paixão pelo que eu faço. Legal. Muito única, cara. Eu amo muito planejamento, amo muito ser empresário, né? Tá nessa loucura, nessa corda bamba. Eu amo muito isso, esse dinamismo. Com certeza. Ele encaixou com o que eu queria pra minha vida. Então não tem como acordar triste, não, filho. Legal, não tem nem tempo. Tem nem tempo, nem tempo para reclamar, cara. Legal. Esse mindset que você me ensinou muito também é de, cara, pensa positivo que o negócio vem. Ele fez toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu penso só positivo, cara, é até chato. Até briga com as pessoas, até brigam comigo, né? Tem gente que fala, esse cara é doido. Esse cara é chato demais. Não, meu dia tá nublado. Não, tem um raizinho de sol ali, ó. Tem uma luz no fim do túnel. Dá uma olhada. Então isso fez a minha história mudar. E eu queria agora, de você, me conta como que começou, cara. Como que sua carreira começou, o que você sonhava, você já tinha uma ideia de entrar para a obra, como que foi? Aí, né, falando um pouco aí do começo, eu tava na época lá para prestar vestibular e naquela caminhada de, o que eu vou fazer, para qual caminho seguir, né? E aí eu fui, não tinha ninguém engenheiro, né, da minha família, meus pais não são engenheiros, eu tinha o José Carlos Bosco, realmente na minha família o único engenheiro, e que me espelhou, né, que foi um grande espelho e líder aí para mim, e eu fiz um teste vocacional. Um psicólogo, legal, fiz um teste vocacional, acho que com 16 anos, para pelo menos me dar uma direcionada, porque com 16 anos você não sabe, né? A hora que você está com fome, né, direito. Vai decidir uma sua profissão. E aí deu engenharia, cara. Deu engenharia. Que isso, cara, não sabia. Essa aí é novidade pra mim, cara. Deu engenharia. E aquilo ali, assim, eu já tinha uma ideia que era exatas, mas eu não sabia ainda. E aí, qual que foi a grande dificuldade? Qual engenharia? Porque eu lembro que na época eu estava assim, vou fazer aeronáutica, algo desse tipo. Na época eu estava forte automação. E aí eu pesquisando e tal, aí comecei a fazer as matrículas lá, né, para fazer os vestibulares, e aí a elétrica foi o que me chamou mais atenção, e eu entrei para a elétrica, né? Mas antes disso, antes de entrar para a elétrica, quando eu fiz o vestibular, né, a minha família lá não tinha condição de pagar a minha faculdade particular. Eu não passei na federal, não consegui. Hoje eu vejo que foi bom para mim. E aí eu tinha que trabalhar. E aí, o que foi o meu primeiro emprego? Eu fui atendente de telemarketing, né? Eu ficava ligando para as pessoas. Eram essas pessoas aí que ficam ligando. Você era um mala aqui. Eu era um mala. Hoje eu não tenho paciência, mas hoje eu sei, assim, eu valorizo quem faz, porque eu sei que não é fácil. Você ligar para a pessoa toda hora e tal, e cai aquela ligação e você tem que sair ligando para as pessoas. Então, eu fiquei um ano como atendente de telemarketing, porque eu tinha que pagar minha faculdade, né? Junto com a minha família, graças a Deus, aí com meus pais. A gente conseguiu, né? Eu lembro da minha mãe falando assim, Pedro,
vamos fazer a matrícula sua. Se a gente não conseguir pagar, você sai. Tranca. E aí a gente vê o que vai fazer. E aí, esse primeiro ano eu ajudei e tal, começamos. No segundo ano, aí eu tinha outra decisão na minha vida, foi importante. Qual caminho que eu tinha que seguir? Eu tinha uma oportunidade para ter um aumento de salário lá, ia dobrar meu salário na área de telemarketing. E eu lembro até o site, era aquele terra.com. Você trabalhava pro Terra na época? Eu estava lançando para lá, né? Para ir para lá. Ou então eu ia fazer estágio. Mas eu queria fazer estágio em engenharia. Falei, tô fazendo engenharia, né? Você deu um passo atrás vendo que você ia ganhar muito na frente. Eu voltei, fui fazer estágio, ganhava menos do que eu ganhava como atendente de telemarketing. Mas eu sabia, né, o meu caminho e onde que eu queria chegar. E aí eu fiquei durante toda a minha faculdade nessa empresa, na ThyssenKrupp, né? Trabalhei numa empresa multinacional, uma empresa muito, muito importante para a minha carreira. E aí lá eu fui crescendo, virei até gestor. Foi o meu primeiro momento como líder, né, de Já tão pessoas. novo, você tinha o quê? Quantos anos na época? 20 para 21. Já Qual era foi líder. o ensinamento de liderança que você teve naquele momento ali? Ali eu comecei a ter, eu era tipo um dono de áreas, né? E aí eram elevadores, né? Que a gente trabalhava, e aí eu tinha as pessoas que atendiam as manutenções e eu vendia também, e eu tinha as pessoas que vendiam, né? Os consultores lá que me atendiam. Então, não era uma área que eu conhecia muito, mas foi um primeiro impacto ali de realmente como liderar. Esse, assim, eu acho que foi tranquilo, né? Porque o ambiente era tranquilo, era mais leve. Era um ambiente assim, né? Era escritório e tal. Acho que me ajudou a trabalhar essa liderança. E eram poucas pessoas, se não me engano, eram 6 pessoas e tal. Então foi um início ali, né? Que não foi tão turbulento, mas foi o start. E quando eu formei, na verdade, em 2007, eu estava formando. E aí eu tinha que decidir, né? Eu já estava nessa empresa já tinha 5 anos, então já tinha um salário. Eu lembro Carreira assim, já estava encaminhada, eu tinha um salário bom. Eu trabalhava 10 minutos da minha casa, eu estava namorando. E aí quando eu falei com minha família e com minha esposa, eu falei, eu tô saindo dessa empresa para ganhar menos. Aí o pessoal falou assim, você é doido, esse cara é doido. E aí foi quando eu entrei, o José Carlos Bosco me ajudou, né? Começou nessa trilha aí, nessa ajuda aí aos Pedros, né? Tem que vir no podcast. Ele tem que vir, tem que chamar ele. E aí ele falou, Pedro, ele já era, né, gerente na MIP, muitos anos, ele falou, Pedro, eu tenho entra como trainee. E aí eu entrei como engenheiro trainee, formei, no final de 2007, 2008, eu já estava como engenheiro trainee ali dentro da MIP Engenharia. E aí, olha que interessante, as coincidências, né? A primeira obra, eu fiquei um tempo na sede, a primeira obra eu fui com o Jader, era a primeira obra do Jader como gerente e eu era engenheiro trainee de planejamento. Fiquei lá um pouquinho e tal, mas o pessoal não tava amenizando, não me mandaram para o Pará. E aí foi quando eu fui para a primeira obra minha no Pará, ganhando menos do que eu ganhava como gestor, mas eu tinha certeza que o caminho ali ia ser muito melhor. Ô Pedro, olha como que é engraçado na hora que a gente analisa sua carreira, né? Você só tomou decisão que, aos olhos de quem não entende o que você quer chegar, onde você quer chegar, o que você quer se tornar. Isso aí. São decisões bem assim que ninguém entende. Só eu mesmo, né, cara? Controversas. E, cara, nesses momentos de decisão, o que passava? O que passa na sua mente, assim? Porque acho que todo mundo em casa aí deve passar, né? Decisões muito estratégicas na carreira, né? E tal. O que você pensava? O que você procurava ajuda? Como que era, cara? Na verdade, eu sempre busquei muito entender o que eu queria, sabe? Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, né? Que foi o que você falou. Eu sabia que eu queria ser alguma pessoa importante, alguma pessoa que fizesse a diferença no mercado da engenharia. E aí foi quando eu falei, não, aqui, obras, né? E aí o José Carlos me ajudou muito, me mostrando o caminho e tal, o que era, onde eu poderia chegar, obras, né? Isso que eu não conhecia, né? Porque as obras industriais, por exemplo, isso é uma bandeira que a gente sempre traz. As obras industriais a gente não aprende na faculdade. Verdade. Né? Todo mundo fala de construção civil, mas as obras industriais que são as maiores aí do Brasil, do mundo, que a gente, quem conhece e vê o mundo de oportunidades que existem, realmente é um mar, né? É um mar de oportunidades, realmente. E aí eu enxerguei isso, eu falei, eu vou fazer
E eu não sei porquê, assim, eu, na verdade, muito conectado e agradecer a Deus aí, que eu sempre busquei muito meditar, mesmo nessa época não sabendo o que era meditação, mas pensar, refletir e para eu tomar a decisão correta. E assim, eu botava na balança, era pior agora, mas era melhor depois, sabe? E estava no meu propósito. E aí foi quando eu tomei essa decisão de parar, fiquei lá 8 anos no Pará, voltei um pouquinho para cá, depois voltei de novo, acho 7 anos lá, voltei 1 ano, fiquei aqui, que foi quando a gente encontrou, né? Aqui em Vargem Grande, depois fiquei mais 2 anos lá e aí... Não, mas lá você tem uma história muito rica, né? Assim, você fez uma história muito legal lá no Pará. Sim. As pessoas com que eu tive contato lá, né, já sempre falaram muito do... E como foi, assim? Você chegou lá com 20, 22 anos, né, e tal, e você chegou num dos maiores empreendimentos do Brasil naquele momento, né? Era muita gente, né, Pedro? E como que foi, cara? Agora um menino... Eu vou trazer até antes aí dessa pergunta, eu vou trazer lembrei aqui de algo bem engraçado, cara. Eu fui para lá e aí eu não sei se proposital ou se não era proposital, eu cheguei lá meia-noite, sei lá, 1h da manhã. Primeiro dia, parei em Marabá, de avião, aí passa em Brasília, Marabá e tal, sei lá quantas horas. Peguei uma jardineira lá, um ônibus, um ônibus daquele jeito. Isso aí é quase 15 anos atrás, né? E aí cheguei meia-noite no Pará. Quando eu desci lá em Orilândia do Norte, né, no projeto Onsapuma, quando eu desci, cara, que eu olhei assim para a rodovia, era a principal rodovia da cidade, era igual aquele faroeste, sabe aquele tufo de poeira assim, rodando assim, ó? Era igual aquele filme, né, aquele desenho animado, vem aquele tufo assim, você vê só o vento batendo assim. Eu falei, que eu tô fazendo aqui, cara? E ali foi um dia que realmente eu falei assim, cara, eu vou voltar para casa. Eu lembro aí o hotel era pertinho lá, eu lembro de eu dormindo sozinho. E ninguém foi me buscar, só falaram, ó, de frente para rodoviária aí, seu hotel tá aí e tal. Eu acho que é proposital para ver se o cara quer mesmo, né, ou vai embora. Né? E aí eu fui pro hotel e comecei a chorar, cara. Comecei a chorar. E aquilo mesmo? Ali foi um dos choros, né, que eu tive na minha carreira. Falei, que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Mas graças a Deus, Deus me deu força ali. Propósito, né, cara? E aí foi, né, nessa caminhada. E aí eu entrei como trainee, depois fui para engenheiro de planejamento. E muito interessante, e uma bandeira que eu sempre trago para as pessoas, entrem pelo planejamento. Se você quer começar em obra, né, você tem a visão toda. Você tem a visão toda. E aí eu entrei pelo planejamento como trainee, né? Tive pessoas ali importantes, muito importantes na minha vida, Humberto, né? Febrônio, o Jader, né? No início, e que me ensinaram. Aí eu fui para o planejamento, engenheiro de planejamento, depois fui para engenheiro de produção, coordenador de produção, e aí virei gerente de obras. Quando eu virei coordenador, e aí respondendo a sua pergunta, esse momento realmente eu acho que foi um grande desafio. Porque eram obras grandes, eram obras ali de 2.000 pessoas, né? Obras muito grandes, complexas, né? De montagem industrial, e eu nunca fui líder. Eu fui líder lá na TIS com 6 pessoas, mas eu nunca tinha sido líder. Muito diferente de muita gente. Assim. E aí foi o Pedro que você conheceu lá, né, Pedro? eu fui realmente aprendendo na marra, né, a ser líder. E eu fui conquistando esse aprendizado muito aos poucos ali, apanhando, tomando porrada e aí aprendendo realmente como ser líder. Então acho que foi um grande desafio para mim me tornar líder. Mas antes disso eu errei muito, né? Até brinco aí, falo, quem me conheceu lá como líder no passado, né? Eu era um cara muito, assim, apesar de humilde, educado com as pessoas, mas eu queria aquele negócio a qualquer preço, eu queria aquela produção a qualquer preço, e às vezes eu prejudicava, né? Poderia ter prejudicado alguém. Vamos pensar assim, da visão que o Pedro Neri hoje tem de vida e tem de carreira, e como, né? O que você faria diferente daquele Pedro que naquele momento era a ferramenta que ele tinha? Então você chegou novo, você tinha que botar a meta e bater o chicote mesmo e tal. Era essa a ferramenta? O chicote era a ferramenta? Era a minha ferramenta. A que eu tinha. Você tinha aprendido até aquele momento. O que você faria diferente, Pedro? O que mudou no Pedro? Se eu tivesse o conhecimento, né? E isso aí é difícil, mas se eu tivesse esse conhecimento hoje, né? Hoje eu enxergo que liderança não é a ferro e fogo,
né? Não é como eu fazia no passado, era produção e reunião diária e chicote, né? Quantas reuniões a gente fez, né, Pedro? Muito. E aí chamando os encarregados e realmente era cobrança pesada né? De produção, de segurança e tal. Eu vejo que hoje eu consigo liderar sem ter que mostrar autoridade. Então, se eu tivesse esse ensinamento, né, a gente não precisa de liderar com autoridade. A gente lidera pelo exemplo, a gente lidera com a pessoa realmente entendendo ali um propósito, né, a gente mostrando claramente o que a gente precisa, por que a gente precisa. Então, acho que esse é o grande... se eu tivesse isso, realmente eu tinha voado bem mais alto. Ô Pedro, agora tem uma pergunta, cara, que todo mundo que te conhece, né, e às vezes as pessoas que trabalhavam em obras e tal, não tem vontade de fazer essa pergunta. Eu acho lá vem ela. Lá vem. Eu acho que essa faz, para mim também, é muito importante saber, né? Você estava numa ascensão na carreira que você era visto por muitos, né? Um gerente que ia se tornar um diretor ali muito em breve, né? Todo mundo via que as obras tinham resultado, a maneira que você trazia, né? O planejamento e tal. Cara, como e o que bateu na sua cabeça de sair naquele momento e tal, e fundar uma empresa de planejamento, fundar uma empresa para vender um produto que até aquele momento não existia, cara. Cara, qual foi o insight? O que aconteceu, cara? Me conta. Primeiro momento não foi nem insight, foram dificuldades, né, que aconteceram. O fato de estar longe, né, eu estava casado, né, com a Débora, a gente estava casado, né, continuamos casados, né, mas a gente era casado. E eu estava no Pará, eu vim aqui de 60, 90 dias. Mas isso nem era o grande dificultador, mas naquele momento a gente engravidou, a gente queria engravidar. E aí a nossa gravidez não acontecia, né? E a gente começou a fazer um processo, né? Um processo para engravidar. E a distância realmente ficou bem complexo, sabe? Ficou bem difícil. A gente ficou ali uns 3, 4 anos tentando. Né? E aí isso foi pesando. Né? E eu lembro uma ocasião que eu estava num domingo, né? O domingo é bem fatídico, né? Eu estava no domingo e eu lembro daquele programa, não sei se existe mais, o programa na Globo lá do Laços de Família, do Márcio, é um apresentador lá, Márcio Garcia. Lembrou aí, né, Paloma? Márcio Garcia. Laços de Família, era tipo assim, um artista chamando um outro artista e levava a família. E eu assistindo no telefone com a Débora, lá no Pará, e ela aqui, e aí a gente começou a chorar, assim, sabe, muito. E aí eu falei, Débora, cara, vamos arrumar um jeito de eu voltar para BH, nem que seja para ganhar menos, para, sei lá, cara. E aí a gente começou a trilhar, sabe? Aí eu fiz um processo de coach, que me ajudou muito, e aí foram realmente um movimento para conseguir mudar para Belo Horizonte. Esse é o propósito. Eu não estava preocupado em fazer o que eu ia fazer. Não. Era mudar. Era mudar para perto da minha esposa para a gente ter o nosso filho, né? A nossa filha, que era o sonho naquele momento. Já tinha ali 10 anos de mercado, já tinha uma bagagem bacana, um aprendizado bacana, e eu acho que naquela hora não estava preocupado com isso. Eu falei, vai dar certo, né? Qualquer empresa que eu vou conseguir. E aí eu vim, trabalhei um pouco aqui, até pela MIP, né, e tal, mas mesmo assim eu tava naquele negócio, pô, daqui a pouco eu vou para outra obra, daqui a pouco eu vou para outro lugar, não tava certo, né. E aí eu tirei um tempo, combinei lá com a empresa e tal, falei, tirei um tempo, e tirei 4 meses. Eu gosto de fazer, de 5 em 5 anos, ter uma parada, como diz o Gino, né, um momento sabático ali, né, para você pensar, pô, o que eu tô fazendo? Eu tô indo no caminho certo? Não tô? E aí eu tirei esses 4 meses, eu e Débora viajamos e tal. E ali eu fui tendo os insights, sabe? Pô, se eu não conseguir estar aqui em BH de uma forma, o que eu posso fazer? Eu fui dando opções para Deus me ajudar. Pô, se não for nesse caminho, você vai nesse. Se não for nesse e tal, eu fui trilhando ali uma teia ali de caminhos, oportunidades. E aí foi quando realmente, né, eu não continuei na empresa e, cara, eu falei, agora. Eu já tinha rascunhado o que eu queria, eu já queria uma empresa de planejamento. Com a visão minha de planejamento que eu tive, eu falei, eu quero promover para o mercado um planejamento, uma gestão, um gerenciamento de obras diferente do que o mercado está acostumado, que é um gerenciamento que o foco é o planejamento,
que quem manda na obra é o planejamento, que quem direciona a obra é o planejamento. E eu falei, e aí começou a ideia, né? Isso foi legal, maio de 2018, isso aí, maio de 18. E aí, 6 de agosto de 2018, primeiro CNPJ da PHD. Eu já sabia, né? Já tinha uma ideia, uma direção, mas não, assim, era um sonho. E aí aconteceu, estamos aqui. Que isso, estamos aqui junto. Pedro, legal demais. E assim, você vai vendo que são várias decisões muito difíceis, né? Que você passou ao longo da carreira. E eu acho que o começo aqui da PHD, eu participava de longe, eu era meio que um consultor, né? Se a gente fazia vários trabalhos muito juntos, né? Eu imagino o quão difícil deve ser você vender um produto que não existe, né, cara? Sem dúvida. Tem que vender de uma maneira muito sonho, cara. E como que foi vender sonho nesse começo aí? Na verdade, o fato de eu estar no mercado, né, já ser um pouco conhecido, abre portas, né? Abre muitas portas. Eu fui assim nas pessoas que já me conheciam e comecei a falar da minha ideia. O início era muito consultoria e tal. Eu comecei a falar do que eu queria. Eu foco em planejamento, eu faço gestão, eu faço cronograma, eu faço. Eu nem sabia direito o que eu fazia, mas eu queria fazer um negócio diferente. E aí Deus foi abrindo as portas, né? Foram aparecendo as oportunidades, pessoas que acreditavam e tal, que confiavam, né, em mim ou na ideia. E aí o negócio foi acontecendo legal, aí aos poucos e foi direcionando. Foi muito, muito legal. Eu lembro sempre dessa história da Débora contando, né? A dificuldade que foi o primeiro ano ali. Um ano sem receber nenhum real. Exato, até cair o primeiro pagamento. 600, ela lembra. Cara, isso deve ser para você, né? Que era um cara assim, com muito sucesso nessa área de montagem eletromecânica. Abrir mão de tudo, ficar um ano sem receber. Pô, bicho, tem que ter isso aí é a parceria que eu e Débora temos aí, realmente. Ela, além dessa parceria, né? Ela me ajudou muito nesse momento, me ajudou demais. Comemorar por tudo. Eu lembro exatamente, ela falou, Pedro, hoje nós vamos sair para comemorar, né? De repente nós gastamos mais do que os 600, mas valeu a pena. Cada vitória, cada conquista ela tem que ser comemorada. E isso é o nosso dia a dia, né, Pedro? Que a gente vive aí, cada contrato, cada, né, nova forma de gestão, nova metodologia, a gente realmente vibrar com isso. Acho que é muito importante, é essencial isso aí para o nosso crescimento. E agora vamos pensar assim, Pedro, do jeito que você vê, né, o mercado, a maneira com que a PHD está se posicionando hoje, né? Já dá para ter uma noção da empresa, do tamanho de tudo que a gente está construindo? Você já tem uma visão? Como que é sentir isso, né? Para quem viu que isso era um sonho. Não tinha nada. Vender essa hoje é muito mais fácil, né? Hoje a gente já tem vários produtos, né? Como que é isso hoje para você? Como que é o sentimento de realização? Como que é sentir isso? Cara, realmente uma realização, né? A gente enxergar o que eu pensei lá 4 anos atrás sendo concretizado. Isso aí é muito, muito, muito legal. E você vê que aquela ideia, o mercado está comprando, isso eu não tinha essa visão como empresário. E eu comecei a enxergar que o mercado está aberto. Muitas pessoas reclamam, não tem oportunidade, eu não vendo, não... Mas eu vejo que nós, empresários, a gente tem que trabalhar para achar essa porta de abertura. É fácil? Não, é difícil. É difícil. Porque você tem que realmente convencer, você tem que pensar, você tem que promover, você tem que achar a pessoa certa, nem todos vão querer. Mas você... Aí agora, o mercado aceitando a gente como empresa de planejamento. O mercado aceitando a gente como assessoria executiva em projetos de modularização, construção off-site. Algo que realmente o mercado precisa. Como treinamento, né? Treinamento para os profissionais. Isso aí, né, o que a gente traz para os profissionais é realmente enxergar esse mercado que a gente enxerga e gerenciar obras, né? Então, realmente, a gente sabe executar, né, Pedro? Nós viemos da execução. E quando a gente entra, e aí a nossa empresa tem esse foco, em gestão com foco na execução, em preocupar com a execução e o planejamento mandar. É isso que eu acho que é o grande ganho e que eu vejo assim, eu fico extremamente feliz quando eu enxergo que a gente está fazendo isso, né? Que a gente sonhou, 2 anos atrás a gente imaginou que um dia era possível fazer isso, né? Eu também fico muito feliz quando eu vou no campo e a gente vê materializa o sonho, realmente um sentimento muito legal. Pedrão, para fechar, eu acho que assim, eu queria fazer um exercício junto com você aqui, do seguinte, dentro dos pilares, né? A gente vê que na nossa carreira tem muitas coisas que são comuns, né? A primeira é a humildade. Eu acho que o foco, né, em saber aonde nós queremos estar
eu acredito que é o que trouxe a gente até Sim. aqui nesse momento, né? Como que hoje, como empresário, como gestor, como líder, você contrata? O que você vê nas pessoas? Você busca exatamente essas características? O que você busca nas pessoas, né? Quem está em casa assim, assistindo, o que essa pessoa tem que ter para trabalhar numa empresa como a PHD? Como a PHD. Excelente. Pedro, é muito o perfil, cara. A gente busca o perfil. A gente quer pessoas como a gente, que querem fazer acontecer, né? Tem uma frase que eu falo para todo mundo que entra na PHD. Nós temos que querer mais a obra e o projeto do que o nosso cliente. E isso acontece, que a gente tem feedbacks. Muito. Então, o perfil da pessoa, né? A pessoa que quer correr atrás, ela pode não saber muito do negócio, mas hoje, gente, a informação é muito fácil. A informação está aí para quem quiser, né? Cursos online, presenciais, YouTube. Então, a pessoa que quer, e esse perfil é o que a gente realmente, né, trabalha e acho que a grande maioria das pessoas na PHD tem esse perfil. Eu quero, porque aí o que vem pela frente, a gente querendo é o que está acontecendo, né? A empresa, todos querendo, todos juntos, todos no mesmo movimento, é o que vai alavancar a empresa, né? O que vai fazer a empresa ser diferente. Quando a pessoa quer, com humildade, com educação, e aí um outro pilar que é positivismo, né? Chega uma pessoa ali na entrevista, já começa a reclamar, já fala mal da outra empresa, já fala mal do outro, aí isso aí a gente já começa a falar, não, acho que não é o perfil nosso não. Então, eu acho que vamos pensar em dois pilares importantes, né? O perfil, né? E o positivismo. A mentalidade da pessoa. Eu vou fazer acontecer e vai dar certo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E é isso que a gente propõe, e o grande desafio nosso é realmente fazer isso acontecer e com o crescimento da empresa, né? Cada vez mais que a empresa cresce, esse é um desafio que está na nossa cola aí, né, Pedro? Exato. Eu acredito muito que o desenvolvimento e o trabalho da pessoa que trabalha junto com a gente depende muito da gente mesmo, né? Então, a maneira com que a gente também prepara a empresa para receber aquele colaborador, sem dúvida, treina aquela pessoa, né? A pessoa sente que está evoluindo ali dentro. Essa geração, ela é uma geração muito legal de trabalhar, porque ela é realmente muito dinâmica, mas isso precisa de movimento, né? Movimento. E a gente dando esse movimento para essas pessoas, a gente consegue realmente ter esses resultados que a gente tem tido aí, né? Todo dia, né? E tem sido um processo bem bacana, né, Pedro? Com certeza. Assim, né? Só para também esse primeiro episódio, pessoal, só para vocês se situarem, né? É o nosso primeiro episódio. Então, é uma introdução à nossa proposta, que é falar de gestão, de planejamento, de projetos, e é falar de gestão como um todo, com performance, né? Como a gente pode gerir os nossos projetos, sejam pessoais, sejam dentro da sua empresa, seja um projeto de um cliente, de uma obra, uma construção, um projeto qualquer, como que a gente pode ter performance, né, dentro da gestão. Porque a gente acredita que a gestão tem que ser valorizada para que um projeto tenha performance, né? Então, esse primeiro momento, esse primeiro episódio é para trazer nós dois e a ideia, né? Os P's aí, o P ao Cubo Cast aí, né? Que é o P ao Cubo aí, que é o Pedro e a performance, o Pedro e o projeto, né? Planejamento. O pilar. E aí tem vários P's aí que podem contribuir com esse P ao Cubo, né? Realmente vocês entenderem essa proposta, e a gente vai trazer muita coisa legal, muita gente bacana, né? Os próximos aí teremos gestores, líderes, pessoas para contribuírem muito com o nosso aprendizado, nosso aqui, né, Pedro, e para todos vocês. Então, sigam as nossas redes, acompanhem, a gente está assim realmente com um trabalho, né, um foco, um objetivo aqui para trazer muita coisa legal para você. É isso aí, Pedrão. Queria agradecer. Foi legal demais essa conversa. Eu que agradeço. Cada dia que a gente conversa, se conhece mais, né? Legal as histórias. Realmente, assim, muito bacana. Então, tamo junto aí nessa caminhada aí do P ao Cubo Cast e contando com a presença de todos vocês. Obrigado pela audiência aí. Siga a gente e vamos juntos aí. Um abraço, pessoal. Tamo junto, vamos pra cima.